Fala pessoal, vamos lá para mais um vídeo. Eu sempre tenho compartilhado no status do meu WhatsApp, no Instagram, até mesmo no Facebook, alguns livros que eu tenho lido. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de ler. E nesse vídeo aqui eu quero te dar 4 dicas poderosas para você criar o hábito de leitura. Talvez você esteja aí com dificuldade de terminar aquele livro que você começa e nunca termina. Eu vou te dar 4 dicas aqui nesse vídeo que vai ajudar muito você a concluir não somente esse livro, mas outros mais logo ali na frente. Mas antes da gente começar com essas dicas, deixa eu te falar uma coisa. A leitura ela é essencial para muitas coisas. A leitura ela melhora a nossa memória, a nossa dicção, o nosso comportamento, a nossa fala. A leitura ela é extraordinária para a nossa vida. Sem falar do conhecimento que ela nos traz, a qual ninguém pode tomar da gente. Eu costumo dizer que uma pessoa que não lê, o cérebro dela atrofia, assim como o corpo físico atrofia quando a gente não se exercita. Então ficamos ali, digamos, em um sedentarismo mental. E a leitura ela é o carro-chefe dos exercícios para estimular esse cérebro a funcionar de uma maneira muito melhor. Então, ler vai trazer inúmeros benefícios para a sua saúde espiritual, mental, emocional, enfim. Vamos lá para nossas 4 dicas. A primeira dica que eu quero dar para você é o estímulo. Pois é, o estímulo. Eu vou contar uma historinha aqui. Tinha uma moça que ela trabalhava numa empresa e ela notou que os amigos dela bebiam muito refrigerante. E ela queria ajudar eles a criar um hábito mais saudável, digamos assim. Só que ela não queria ser intolerante, intransigente, nem forçar a barra com ninguém. E ela notou que nas geladeiras espalhadas ali no ambiente de trabalho havia muito refrigerante e quase nenhuma água. Então ela chegou em um dos seus superiores e perguntou se ela poderia incluir algumas garrafinhas de água. Ele falou, claro que pode colocar. E ela colocou a mesma quantidade de garrafinhas de água com a mesma quantidade de refrigerante que tinha lá. Passou alguns meses, ela notou que o consumo de água aumentou e o de refrigerante diminuiu. Por quê? Porque o estímulo estava visível. Pois é, o estímulo estava visível. Tem uma outra historinha também muito boa. Uma empresa de limpeza notou que no banheiro masculino, pois é, o banheiro masculino, havia muita urina no chão. Os homens, infelizmente, urinavam muito ali no chão. E aí ela usou o método do estímulo visual. Pegou alguns adesivos de alguns mosquitos e colou nos mictórios para ver se melhorava isso aí. Moral da história, passou alguns meses e a empresa viu que diminuiu muito o custo de limpeza ali. Ela estava gastando muito menos com material de limpeza porque os homens estavam acertando mais ali. Acredito que depois desse vídeo, algumas mulheres talvez vão querer fazer isso nos seus lares. Vai saber, né? Pois é, o estímulo estava visível. Digamos que você quer criar o hábito de beber água. E aquela máxima que a gente já sabe, né? Pega a garrafinha, menina, e anda com ela. Porque assim você vai criando o hábito de beber água. Ou então espalha várias garrafinhas na sua casa, onde você trabalha. Não é assim que a gente costuma dizer para criar o hábito de beber água? Assim também é o hábito da leitura. O livro tem que estar visível. Imagine que você guarda os seus livros num lugar onde você nunca vê. Pois é, vai ficar difícil de você criar o hábito de leitura se você não estimula os seus olhos, se você não estimula o seu cérebro. Então, a partir de hoje, pega seu livro que você vai ler, coloca no braço do sofá, ou então coloca ali na estante, ou coloca na cozinha. Digamos que o seu quarto é onde você mais fica, coloca lá, mas deixe ele de um lugar visível, onde você passe e bata sempre o olho para tornar o estímulo visível. Vamos para a segunda dica. Segunda dica é o desejo, e esse desejo tem que ser atraente. Aí você vai pensar, poxa vida, Daniel, eu não tenho desejo de ler. E você vem me falar de atração por leitura? Se eu não tenho desejo, eu vou ter atração? Agora deixa eu te dizer uma coisa. Imagine que você aí se considera muito atraente. Mas quando você se arruma para ir para uma festa, para um casamento, aquela festa maravilhosa, como é que você fica? Você fica muito mais bonitão, fica muito mais bonitona, fica muito mais atraente, não fica? Agora, digamos que você não se considera tão atraente, tá? Tem pessoas que não se consideram tão atraente. Mas quando você se arruma, você não fica mais atraente? É claro que fica. Assim como nós podemos ficar mais atraentes, os nossos hábitos também podem ficar mais atraentes. Tá, aí você vai dizer, não, ainda não me convenceu. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Você já ouviu falar de empacotamento? Sabe uma caixa? Quando você abre ela e coloca várias coisas dentro e depois fecha, empacota? Pois é, nós vamos usar o método para criar um desejo mais atraente, o método de empacotamento de hábito. É assim que vamos chamar, empacotamento de hábito. E o que é isso? Você vai empacotar um hábito que você precisa criar num hábito que você já tem. Todos nós temos hábitos. Hábitos é tudo aquilo que está ligado no piloto automático. Então, eu tenho hábito, você tem hábito. Nós temos alguns hábitos bons e outros ruins, mas todos nós temos hábitos. Então, nós vamos usar o método do empacotamento de hábito. Digamos que você tem o hábito de sentar no sofá para assistir uma série que você gosta.
Então você vai usar esse método para empacotar o outro hábito da leitura. Você senta no sofá com o seu livro, assiste a série que você gosta e depois que acabar o episódio, você começa a ler um pouco o seu livro. Você vai empacotar um hábito que você gosta com um que você precisa. Você pode usar isso, por exemplo, para caminhar ou para correr. Mas que dificuldade eu tenho de correr, que dificuldade eu tenho de caminhar. Mas eu amo ir no mercado comprar chocolate. Então vai a pé no mercado, se for perto da sua casa, comprar chocolate e volta a pé. Você vai estimulando, empacotando um hábito que você gosta com um que você precisa. Na nossa vida não podemos fazer somente o que gostamos. Precisamos também fazer aquilo que precisamos. Então o desejo tem que se tornar atraente, né? E uma outra coisa que a gente pode colocar aqui é a autossugestão. Digamos que você quer correr. Se você sugestiona no seu subconsciente, que canseira, só de pensar aquela canseira que é para correr, eu não vou não. Você vai começar a correr quando? Nunca. Se você fizer isso para a leitura, você vai começar a ler quando? Nunca. Então faz ao contrário. Em vez de você olhar a dificuldade para ler ou a dificuldade para correr, você vai dizer assim, mas se eu ler uma página, imagina o conhecimento que eu vou trazer. Ou então, se você for correr, você fala, mas se eu correr um pouquinho, imagina quantos quilinhos eu vou perder, vou entrar naquela roupa. Então sugestiona a sua mente para algo mais atraente. Então a segunda dica é essa, o desejo tem que se tornar atraente. Vamos para a terceira dica. A terceira dica é a resposta. E essa resposta tem que ser como? Fácil, não pode ser difícil. Você está criando um novo hábito, lembre-se disso. Esse dia eu conversando com a minha sobrinha, ela falou assim, tio, eu vou acordar às 5 horas da manhã porque eu estou dormindo cedo com a minha avó, e eu vou acordar às 5 horas que nem o senhor falou que eu vou aproveitar o dia e eu vou ganhar mais horas. Filha, que hora você costuma acordar? Ela, tio, hoje eu acordei 10h30. Eu falei, você faz isso há muito tempo? Faço. E do nada você quer acordar às 5? Você não acha que é muito difícil? Ela parou e pensou, tio. Eu falei, então começa pelas 9, 8h30, 8. Assim também é na nossa criação de um hábito de leitura. Algumas pessoas querem criar o hábito da leitura e já querem começar difícil. Elas querem começar, por exemplo, com um livro desse tamanho, de quase 800 páginas. Não, eu vou ler. Quando ela começa a ler, ela dorme em cima do livro e procrastina, deixa para depois e não termina. Então, se você quer criar o hábito da leitura ou qualquer outro hábito, comece de forma fácil. Pega um livro, como esse, por exemplo. Olha a diferença desse livro. Olha, um livro pequenininho, pega um livro pequenininho, um livro de algum tema que você gosta. Digamos que você gosta de futebol, gosta de culinária, gosta de alguma coisa desse tipo. Comece lendo algo que você gosta. Afinal, esse hábito para ser criado precisa ser fácil. E comece devagar também. Não tenha pressa, você está criando um hábito. E conforme você for criando esse hábito, ele mesmo vai fazendo com que você vá aumentando esse nível até chegar num nível, digamos assim, mais difícil. Vamos agora para a quarta e última dica. E a quarta e última dica é a recompensa. Pois é, todos nós gostamos de recompensa. Quem é que não gosta de recompensa? Eu gosto de recompensa e acredito que você também. Quando compramos aquele chocolate maravilhoso, a recompensa e a satisfação quando mordemos e comemos, que sabor maravilhoso. É uma recompensa agradável, né? E para criar um hábito de leitura, você também precisa sentir essa recompensa. Você tem que sentir que você está ganhando. São os pequenos avanços que nós chamamos. Mas essa recompensa não pode ser a longo prazo, porque você está criando um hábito. Então, se você está criando um hábito, tem que ter recompensa imediata. É aquele combustível que vai te dando alegria para você cada dia fazer. Então, se você quer criar um hábito de leitura, essa recompensa tem que ser imediata. Então, como assim? Você pega esse livro pequeno, por exemplo, e aí você vai ler uma página hoje, aí amanhã você vai ler 2, e aí depois você vai fazer o resumo das 2 páginas. E cada dia que você vai vencendo em pequenos avanços, são as suas recompensas que vão produzindo dentro de você satisfação imediata. Tá aí as 4 dicas para você criar o hábito da leitura, e você também pode usar essas 4 dicas para qualquer outro hábito que você queira criar. Então, recapitulando, a primeira dica, o estímulo, ele tem que ser visível. Segunda dica, o desejo tem que ser atraente. Terceira dica, a resposta, ela tem que ser fácil. E a última dica, a recompensa, ela tem que ser satisfatória. E para finalizar, eu vou dar aqui uma dica bônus. Estudiosos, cientistas e psicólogos chegaram a uma conclusão, que em média uma pessoa precisa de 21 dias para criar um novo hábito. Mas eu li num livro e ele lá um dos especialistas pediu para você fazer isso por 30 dias. E eu vou explicar o porquê. Segundo esses estudos, os 10 primeiros dias da criação de um novo hábito são os dias chamados de insuportáveis. Depois dos 10 primeiros dias, eles chamam de dias desconfortáveis. Depois do 21º dia em diante, eles dizem que você começa a sentir um ligeiro prazer e uma ligeira alegria
na criação desse hábito. Talvez você pense, você criou algum hábito usando esse método, Daniel? Criei, não só o da leitura. Recentemente eu criei o hábito de me exercitar, e já passa dos 40 dias que eu fiz isso. Eu tinha muita vontade de me exercitar e sempre gostei de correr, mas eu começava e procrastinava, deixava sempre para depois e nunca terminava. E aí eu apliquei esses métodos e consegui criar esse hábito. E praticamente quase todo dia eu corro cerca de 20 a 25 minutos. Pois é, já estou conseguindo correr de 20 a 25 minutos. Talvez para muitos isso seja muito pouco, mas para mim já tem sido uma benção. Então vai lá, cria seus hábitos, usa esses métodos e eu tenho certeza que vai ser uma benção para você, para a sua família e para toda a sua vida. Bora, vamos lá, Deus abençoe.